Então vamos pro famigerado campinho, né? Que vocês adoram, que vocês amam. E aí, Leila, fala a verdade, confiante por empate ou triunfo? Cara, pra ser sincero com você, eu não tô tão confiante porque é um jogo fora de casa, né? Eu tava muito confiante contra a Grêmio e Inter, tanto é que eu tinha convicção que o Bahia ganhasse 6 pontos, que eu falei pra ter calma que não era terra arrasada no Bavi. Agora, não tô muito confiante pra esse jogo do São Paulo, não. Espero estar errado, né? Espero que o Bahia consiga nos surpreender. Agora, de fato, é um jogo complicado. O São Paulo, mesmo com os desfalques, tem um bom time. E, para além disso, o São Paulo descansou a semana toda e jogou quarta-feira, né? Então, assim, as informações que a gente tem que cercam o jogo, né, levam o São Paulo ao favoritismo. Agora, como eu disse, sempre digo aqui, favoritismo não é sinônimo de que o time vai vencer o jogo. De maneira nenhuma. Tá? Não é sinônimo de que o time vai vencer o jogo. O favoritismo só serve até o apito inicial do hábito. Depois vence quem tem a maior intensidade, a maior competitividade, a maior competência dentro de campo. Então, acho que o São Paulo é favorito, né? Mas a gente tem condições de ir para lá e pontuar. Espero vencer o jogo, claro. Tentar vencer o jogo, mas é um jogo duríssimo. Estou menos confiante do que eu estava contra a Grêmio e Inter, porém, né, eu acho que a gente tem condições de pontuar lá sim, tá? Jogamos debaixo de chuva. Concordo que a parte física pode pesar. Espero que seja igual ao do Corinthians. Eles voaram fisicamente, mas conseguimos ganhar. Pois é. Bom, vamos lá. No gol não tem muita discussão, né? Ronaldo, melhor momento dele com a camisa do Bahia, indiscutivelmente, né? Mais uma grande atuação, mais um clean sheet, né? Mais uma partida sem sofrer gols. Então, o Ronaldo, indiscutivelmente, titular, né? Titular contra a equipe do São Paulo por méritos, tá? Por méritos. Na direita, Gilberto jogou 2 partidas seguidas, né? Em que pese ele ter ficado mais como lateral base e ter se cansado menos. O Arias fez uma partida ruim, né? No clássico Bavi contra o Vitória. Saiu do time, Gilberto entrou, fez um ótimo jogo contra o Grêmio. Contra o Inter, ele fez um jogo ok, mas ele entregou. Ele fez 2 bobagens do jogo, na minha opinião. O jogo dele, como um todo, não foi ruim, na minha opinião, do Gilberto. Mas ele fez 2 bobagens. Uma bola que ele perde no meio de campo, que gera o contra-ataque do Inter, que ele vai dar aquele banho de cuia. Inclusive, eu achei uma merda, né? Desculpa o termo aí, mas eu achei uma bobagem no Bahia repercutir aquele banho de cuia no meio de campo de Gilberto, né? Fez ali uma encenação ali, o Bahia joga com música e botou aquele banho de cuia. Aquele banho de cuia não foi completado da maneira que deveria ser e gerou um contra-ataque e quase saiu gol do Inter. O Bahia não deveria ter repercutido aquele banho de cuia ali, porque foi um erro do Gilberto. Aquele lance foi um erro do Gilberto. Né? Foi uma displicência do Gilberto fazer aquele banho de cuia no meio de campo, perder a bola, e aí o Bahia repercutir aquilo como uma coisa positiva, para mim é errado. Para mim é errado. Para mim a comunicação falhou nesse aspecto aí. Tá? Então ele falhou nesse lance, e no final ele faz aquela falta imbecil, desnecessária, no mercado, que gerou uma bola parada para o Inter, que poderia ser um lance de perigo, né? Nos últimos minutos, ali nos acréscimos, ele fazer uma falta daquela, um jogador experiente como o Gilberto, não existe. Então, assim, o jogo dele como um todo não foi um jogo ruim. Foi um jogo bom até. Acho que foi um jogo ok, dentro da média. Só que ele teve 2 erros que poderiam levar a gols do Inter. Ele teve 2 erros que poderiam levar a gols do Inter. Então, a atuação do Arias no Bavi foi ruim? Foi. Mas a atuação do Gilberto contra o Inter também foi. Também teve esses 2 fatores que me deixaram com o pé atrás, né? Não. Gilberto dá o banho de cuia, aí quando ele vai completar, a bola fica pererecando, não consegue ganhar de cabeça e gera o contra-ataque do Inter. Né? Pode ter tido erro depois, mas a imprudência do Gilberto em dar um banho de cuia no meio de campo foi o que levou ao erro no lance. Tá? O erro não foi de Acevedo, não. Na minha opinião, o erro foi de Gilberto, que dá o chapéu e depois perde a bola. Né? E o Bahia é todo desorganizado, inclusive a bola nas costas dele. Né? Ele não passa a bola, ele deixa a bola na fogueira, pô. Ele deixa a bola na fogueira, é isso que eu tô falando. Ele dá de cabeça o passe. A bola fica alta. Ele não dá um passe para Acevedo bem desmarcado. Ele dá a bola na fogueira. Né? Ele dá a bola na fogueira. Na minha opinião, tá? Eu acho que o lance foi displicente, foi imprudente do Gilberto no meio de campo, tá? Na minha opinião. É isso aí. O Paulo André concordou. Perfeito. Eu xinguei Gilberto tudo. Pois é. Enfim. Então eu tenho essa dúvida, né, de quem vai jogar, Gilberto ou Arias. Qual é a questão? A questão
A questão é que Ademir vem sendo titular, vem sendo um dos nossos principais jogadores, e Ademir casa melhor com o Gilberto. Então, eu acho que o Gilberto vai ser titular por uma questão de encaixe com Ademir, tá? Uma questão de encaixe com Ademir. Né? Porque Ademir é um cara que joga mais aberto pelo lado do campo e Gilberto é um lateral que joga mais por dentro. Né? Joga mais por dentro. Então, nesse contexto, eu acho que vai dar Gilberto pelo encaixe com o Ademir, apenas por isso. Né? Mas ele fez uma partida com pontos de contestação contra a equipe do Internacional, tá? Na minha opinião. Na defesa, eu tenho dúvidas, porque David Duarte não treinou ontem. Vamos ver se vai treinar hoje. Então, eu vou colocar o David Duarte aqui na esperança de que ele jogue. Mas existe a possibilidade de David Duarte não jogar esse jogo, tá? Ele sofreu uma pancada forte na costela e estava sentindo dores. Ontem ele não treinou, ficou na academia. Aí vamos ter que esperar o feedback do treino de hoje, que está acontecendo nesse exato momento, na hora que eu estou fazendo essa live aqui. Então, pode ser que a gente tenha informação positiva de que ele treinou e aí ele vai para o jogo. Se ele não treinou, vai ter que ser o Gabriel Xavier aqui, né? Vai ter que ser o Gabriel Xavier aqui mais uma vez. E o Ramos Vinho pela esquerda, pelo lado esquerdo da defesa. E como lateral esquerdo, eu acho que ele vai de Luciano Juba, tá? Acho que ele vai de Luciano Juba. Ou ele pode ir com o Iago Borducci, né, e voltar com o Thiago. É uma possibilidade também, né? Juba ele fez 60 minutos, né? Pode ser que Juba esteja com a minutagem controlada. E aí a gente pode ser que tenha alguma mudança ali na esquerda. Então, mas a princípio vamos de Juba. Depois a gente muda se for o caso. Vamos montar aqui o esquema. No meio, acho que ele vai de Acevedo, tá? Acho que ele vai de Acevedo. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Acevedo. No meio, número 26. Michel fez um ótimo jogo contra o Grêmio e fez um jogo mais ou menos contra o Inter, né? Então eu não sei exatamente como é que vai ser a ideia do Rogério, se ele vai manter o Michel, se ele vai com o Nestor, né? Como o Michel começou os 2 últimos jogos, existe a chance de começar com o Nestor para dar um pouco mais de pegada, né? De intensidade, porque o Nestor tá mais descansado, digamos assim, do que o Michel. E acho que ele vai manter o Jean Lucas. Acho que o Jean Lucas começa, em que pese eu também ter assistido o Jean Lucas um pouco cansado, eu acho que o Jean Lucas começa e no segundo tempo o Eric entra no lugar dele, tá? Acho que o Jean Lucas entra no jogo, mas entra já com a alteração certa do Eric, na minha opinião, tá? Na minha opinião. E aí a dúvida maior aqui, se ele vai de Michel ou se ele vai de Rodrigo Nestor. Sinceramente, eu tenho dúvidas. Sinceramente, eu tenho dúvidas. Se é Michel ou se é Michel ou se é Rodrigo Nestor. Eu vou de Nestor, porque o Michel foi titular nas duas últimas, e como o Jean Lucas não tá na mesma pegada na mesma pegada física, né? Eu vou de Nestor aqui para tentar acender um pouco mais esse meio aqui, tá? Mas pode ser Michel. Pode ser Michel. Nestor está disponível para o jogo? Está. Ele, inclusive, estava no banco no jogo do turno, tá? Permite, Rafa. No jogo, pode jogar. Pode. Michel é do Bahia, galera. Michel já pode jogar, indiscutivelmente. E Nestor está emprestado, mas foi um empréstimo pago. No primeiro turno, Nestor estava no banco. Tanto o Nestor quanto o Michel Araújo podem jogar contra o São Paulo, tá? Podem jogar contra o São Paulo. É isso. Nestor entrou bem, né? Fez gol. Eu acho que ele vai de Nestor. Pode jogar. E aí descansa um pouco o Michel pro segundo tempo. Na frente, do lado direito, ele vai de Ademito, nosso camisa 7. Na esquerda, por ter Juba, acho que ele vai de Sanabria, né? Ele vai repetir Sanabria, dar essa oportunidade de novo, em que pese. É bom deixar registrado, a Sanabria não fez de novo um bom jogo contra a equipe do Inter, né? Não foi bem no Bavi e também não foi tão bem contra o Inter, tá? E aí eu tenho uma dúvida na frente. Quem vai jogar? Se ele vai de William José, porque o William José fez o jogo
o jogo... Se ele não fez o jogo todo, ele fez o jogo quase todo, né? Acho que ele fez o jogo todo, né? Contra o São Paulo. Ou contra o Inter. William José. Se ele vai de William José ou se ele vai de Thiago. Tá? Eu tenho essa dúvida também. Se ele vai de William José ou se ele vai de Thiago. Mas eu acho que ele vai manter o William José. Mesmo fazendo 90 minutos contra o Inter, eu acho que ele vai manter o William José. E aí, o que é que vocês pensam? Fazer um time mais móvel? Ou vai fazer um time mais com o William José? Eu acho que ele vai manter o William pela questão da bola parada, viu? E aí no segundo tempo ele tem Thiago para poder usar. Tem o Kaique, Eric, enfim. Eu vou com a manutenção do William José aqui, mas deixando claro que pode acontecer, por exemplo, o Thiago entrando centralizado, tá? Para esse jogo. Então, basicamente, é esse time aí, ó. Ronaldo, Gilberto, David Duarte, sendo que ele não treinou na quinta, né? Tem que ver o treino desta sexta-feira. Se ele treinar, pode ir pro jogo, mas é possível que ele não jogue. E aí temos de opção Gabriel Xavier ou Canu, pode ser um ou outro, tá? Se Canu tivesse sentido bem, inclusive, eu até pensaria, cogitaria ir de Canu nesse jogo. Né? Gabriel Xavier não fez um grande jogo contra o Inter, né? Meio inseguro ali, um pouco mais de dificuldade na construção. Então, eu cogitaria, de fato, ir com o Canu nesse jogo e não com o Gabriel, se o David não tiver à disposição. Juba na esquerda, tá? Acevedo, Jean Lucas, com alteração já programada para Eric, e o Rodrigo Nestor. Na frente, Ademir, Sanabria e William José, né? Repetindo o trio de ataque que jogou contra a equipe do Internacional. Para mim, esse é o provável Bahia. Tá? Para mim, esse é o provável Bahia para enfrentar a equipe do São Paulo. E é isso. E aí, claro, né? Momento de construção. A gente deve ter um Juba vindo aqui para o meio junto com Acevedo, né? Esse quadrado sendo formado com Jean Lucas e Nestor, né? Como o Bahia gosta de fazer. Mingo, saída pela esquerda, né? David Duarte centralizado, Gilberto saindo pela direita, Ademir, amplitude pela direita, Sanabria, amplitude pela esquerda e o William José sendo esse jogador aqui. Momento de pressão, né? Já falamos sobre isso. O William José baixa um pouco mais e aí os pontas deles pressionam aqui em cima, né? Só que, claro, no momento de pressão, o Bahia tá na linha de 4 definida, né? No momento de pressão, quando o Bahia sobe pressão, o Bahia tá sempre nessa postura aqui, ó. Né? A gente tá sempre nessa postura aqui, ó. Jean Lucas ainda estou aqui, o William José baixa para ser uma espécie de camisa 10 e aí os pontas vêm pressionar aqui em cima, né? A saída de bola do adversário, né? E no momento defensivo, aquela linha de 5 que você já conhece, né? Que já tá cansado de ver, e o William José sendo esse jogador mais isolado aqui na frente, né? Na hora de defender o 4-5-1, né? Que o Bahia tem feito muito. Em alguns casos, né? O Bahia tem feito, inclusive, em alguns momentos, o 4-4-2, tá? Inclusive contra o Inter. A gente fez esse 4-4-2 apareceu de novo, principalmente depois que o Bahia estava com um jogador a mais, o Bahia marcou no 4-4-2 também, tá? Esse 4-4-2 tem aparecido muito no momento defensivo, tá? No momento defensivo, esse 4-4-2 tem aparecido muito. Aí no segundo tempo a gente tem algumas boas peças para entrar, né, velho? Tem Kaique, tem Cauli, tem Michel Araújo, tem Thiago, né? O próprio Iago Borducci, que vem numa sequência boa, né? Venceu, fez o jogo do triunfo contra o Grêmio também, né? O primeiro gol foi dele. Pode ser que entre o Eric, é uma outra opção, né? Pelo lugar do Jean Lucas. Acho que o Jean Lucas entra nesse jogo, se for como titular, ele já entra, na minha opinião, com a alteração do Eric engatilhada, tá? Porque o Jean Lucas, eu concordo com quem falou sobre isso aqui ao longo da live, o Jean Lucas, ele tá dando sinais de cansaço, né? E acho que esse retorno do Eric veio num bom momento, porque pode ser que a gente precise, né, tirar o Jean Lucas um jogo para ele dar uma descansada. Não tiraria esse jogo, começaria com ele, mas já com a alteração do Eric engatilhada, né? Aí no segundo tempo, galera, a gente vê como é que vai ser a situação do Acevedo, né? Como é que ele vai estar em relação à parte física. Mas, por exemplo, a gente tem aqui, ó, possibilidade de alterações. Eric na vaga de Jean Lucas, né? Michel na vaga do Nestor, tá? Thiago na vaga do William José, né? Aqui no segundo tempo. Thiago é uma possibilidade também na vaga do William José. Na segunda etapa, aqui, ó. Na segunda etapa, já fez 3 alterações. Kaique é uma opção, aí tem que ver de que lado ele entraria, né? Se seria do lado direito ou se seria do lado esquerdo. Aí depende muito. Cauli, aí o que é que pode acontecer também, tá? Ele pode vir com o Thiago aqui no lugar do Sanabria,
pode vir com Cauli de falso 9 no lugar do William José no segundo tempo e pode vir com a quinta alteração do Iago Borduc, né? Do lado esquerdo aqui no lugar do Juba, né? Aí no segundo tempo a gente teria essa formação aqui, ó. Iago no lugar de Juba, Eric no lugar de Jean Lucas, Michel no lugar de Nestor, Cauli no lugar de William José e Thiago no lugar de Sanabria. É claro que alterações, elas são... depende muito do que vai acontecer durante o jogo, né? Não dá pra gente cravar com essas alterações, mas dá pra gente planejar. A gente pode planejar essas alterações. Agora, claro que depende muito do contexto da partida. Mas vamos lá. A gente pode terminar o jogo assim, ó. Borducci na esquerda, tá? A gente pode terminar o jogo com Michel e Eric no meio, meio de campo mais físico no segundo tempo, né? Nestor, Acevedo jogando os 90 aí, vai ser puxado, mas enfim. Depois a gente tem uma semana livre, né, velho? Até o jogo do Bragantino, no próximo final de semana, a gente tem uma semana livre, uma semana tranquila para poder folgar e recuperar. Então acho que é por aí. Sanabria sairia para o Thiago, né? Aqui pelo lado, e o William José sairia para o Cauli, né? Acho que seria isso. E aí a gente teria a mesma dinâmica, né? Thiago e Ademir atacando aqui o espaço, Cauli abaixando um pouco mais. Do momento ofensivo, né? A gente poderia ter Thiago e Cauli aqui, né? O Iago Borducci sendo essa peça de amplitude aqui pelo lado do campo, né? Enfim, eu vejo dessa maneira. Você poderia ter isso também. Enfim. Eu gosto, viu, velho? Gosto dessas alterações. A gente entra aí com boas possibilidades. No momento defensivo aí a gente também tem essa configuração. E o Cauli sendo esse jogador aqui na frente. Essa seria uma configuração para a segunda etapa, né? Trocando Lujuba por Iago, Sanabria por Thiago, Jean Lucas por Eric, Nestor por Michel e William José por Cauli, até porque a gente não deve ter outro atacante, né?